dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Esse é mais um episódio do Brand Talks e hoje a gente vai ter um assunto muito bom aqui que é marketing esportivo, né, Vini? Olá, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, Gabi, é um prazer dividir aqui com você. Prazer o meu. É um assunto que acho que interessa muito os nossos seguidores, interessa pra gente. Eu acho que quem tá na ponta ali da decisão, da comunicação, do marketing, vai se deparar em algum momento com esse assunto, e para isso a gente trouxe ele que eu brinco que é o pai do marketing esportivo no Brasil, que é o meu amigo e grande professor também, Eduardo Corte, acertei seu sobrenome? Corte. Eu combinei no off e errei aqui, mas como aqui é de verdade, vai continuar. Mas, assim, vou fazer uma diferença, vou fazer uma introdução, hein? A gente nunca fez uma introdução aqui apresentando, mas eu acho que assim, ó, tá lindo aqui, ó, executivo de marketing, tá certo? Ex-Adidas, BRF, professor do INSPER. Então a aula aqui hoje vai ser gigante e referência nacional em marketing esportivo, não é? É uma das pessoas que eu gosto de conversar ali no privado, gosto de sempre pedir dicas e referências e que eu recomendo para qualquer marca. Tem dúvidas sobre assunto esportivo? Mensagem no LinkedIn desse cara aqui que é referência. Edu, pra gente começar a conversa, se apresente, conte um pouquinho de você, sem modéstia, por favor, deixa a modéstia fora aqui do podcast. Bom, Vini e Gabi, primeiro, obrigado pelo convite. E obrigado pelos elogios, né? Acho que é mais fácil. Não é nem questão de humildade, mas a gente tem um pouco de dificuldade de falar de algumas coisas que a gente fez. E, por favor, isso daqui não é uma aula, é um bate-papo. Vamos trocar um pouco de experiências, construir junto. E acho que o objetivo maior é a gente levar aí conteúdo e referências aí para quem está ouvindo vocês. Eu não vou aceitar a alcunha de pai do marketing esportivo, mas eu posso falar que eu sou um dos dinossauros. Né, porque eu comecei nesse mercado há 25 anos atrás, quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu estudei Sports Marketing na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E quando eu voltei para o Brasil, o marketing esportivo ele praticamente não existia. A única referência que a gente tinha era o Brunoro lá na Parmalat, Palmeiras Parmalat. E o próprio Brunoro mesmo, né, costuma dizer que ele não era um cara de marketing, ele era o cara do vestiário, né? O Brunoro foi um técnico da seleção brasileira de vôlei super vitorioso, e quando teve aquele modelo de cogestão entre a Parmalat e o Palmeiras, o Brunoro ele foi escolhido para gerenciar aquele vestiário cheio de feras, né? A gente lembra, né, do time do Palmeiras naquela época, de 92, 93, né? Com Edmundo, Cafu, Djalminha, Rivaldo e todas aquelas feras. E nada mais justo, nada mais coerente que o Brunoro, né, gerenciar aquelas feras dentro do vestiário. Mas como não se falava ainda de marketing esportivo naquele momento, o Brunoro acabou sendo escolhido e nomeado como o papa do marketing esportivo. Esse sim era o pai do marketing esportivo. E eu comecei essa minha trajetória nos anos 2000, mais ou menos como quase todo mundo começa, que é indo atrás de patrocínio, né, correndo atrás para buscar patrocínios para alguns ativos esportivos. Na época, eu buscava patrocínio para as equipes competitivas do Pinheiros e da Hebraica, né? Basquete, voleibol, handebol. E aí é assim que começa a minha carreira. E algumas pessoas não sabem, mas a minha primeira grande oportunidade foi na Top Sports. Top Sports foi uma agência de marketing esportivo que deu origem ao Esporte Interativo, que depois deu origem, né, agora a Live Mode, né, que é detentora, dentre outras coisas, do Cazé TV. Né, então eu tive a oportunidade de trabalhar com essa turminha aí da Live Mode em 2001. Mas eu posso dizer que a minha grande escola realmente foi a Adidas, né? Na Adidas acho que eu realizei o meu sonho aí de executivo de marketing esportivo, onde eu cuidava, né, dos contratos de clubes, atletas, eventos esportivos. Acho que minha primeira passagem na Adidas, eu tive duas, foi bastante desafiadora e sonhadora. Né? Depois disso, andei por outros caminhos, trabalhei numa agência do Grupo Edelman e voltei para a Adidas para um projeto grandioso de Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa do Mundo, que acho que indiscutivelmente foi o projeto mais grandioso que eu fiz em toda a minha vida. Né? Nem nos meus sonhos mais malucos ali atrás, quando eu morava na Califórnia, eu imaginava trabalhar em Copa do Mundo dentro de um patrocinador e dentro de um patrocinador global, né? Então ali acho que eu fiz bastante coisa, muito além dos meus sonhos. Né? Depois fui para a BRF,
trabalhei na gestão do Abílio Diniz, o Abílio super apaixonado por esporte e presidente do conselho, então cuidei dos investimentos esportivos ali de BRF, e depois terminei a minha carreira deste lado da mesa na Bridgestone, né, cuidando de toda a área de marketing da empresa, mas principalmente da Copa Bridgestone Libertadores e do projeto olímpico, né, do Rio 2016. Então, traçando muito rápido esses primeiros 25 anos de carreira, né, eu tive a oportunidade de trabalhar nos 2 principais eventos esportivos do mundo como patrocinador e, de novo, nem nos meus sonhos mais malucos eu imaginava que isso fosse acontecer. Né? Então, acho que aí também por uma escolha pessoal, eu sempre tive sentado do lado de marcas, né? Eu sempre tive sentado na cadeira de quem decidia os investimentos esportivos, de quem pensava em patrocínio, de quem pensava em ativação, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Não, muito legal, Edu. Eu acho que teu currículo ele é muito forte e serve muito para, né, colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que estão nos assistindo. Serve também como uma busca de referência. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quem não assistiu sua palestra, que eu recomendo que todo mundo um dia na vida deva assistir a palestra do Edu, você começa brincando ali com a Ferrari, que você fala, não adianta você ter uma Ferrari se você não tiver o dinheiro do IPVA e o dinheiro da gasolina. Então, assim, você vê muita gente pensando no patrocínio, mas depois sem dinheiro para ativação. Esse é um dos principais erros para a gente começar a falar sobre isso? Eu acho que sim, talvez seja o principal problema, o principal erro de empresas brasileiras, e não só brasileiras, as empresas da América Latina, elas têm um hábito ruim de investir muito dinheiro comprando uma propriedade. Quando eu digo propriedade, eu estou falando de investimento em clubes, em atletas, em eventos esportivos, até mesmo na mídia, só que ela esquece de separar um dinheiro para ativar esse patrocínio, né? E vamos desmistificar um pouquinho da palavra ativação. Acho que eu podia... Hoje a gente vive no mundo do storytelling, né? E vocês dois são craques em contar essas histórias. Então, quando eu digo ativar, eu estou dizendo de não separar dinheiro para comunicar esse patrocínio. Né? Acho que hoje ainda muitas marcas, e esse é o segundo grande defeito, elas enxergam o produto esporte, principalmente o produto futebol, como se estivesse comprando uma mídia. Né? Acho que hoje a gente teve aí, né, essa semana a gente teve o exemplo... né, marcante do novo contrato de patrocínio de Flamengo. Eu conheço bastante bem o pessoal lá da Betano, e a Betano ativa com bastante propriedade, com bastante investimento isso, mas acho que um dos principais problemas do patrocínio esportivo é justamente esse, e daí que eu criei a analogia com a Ferrari, né? Gasta-se muito dinheiro para comprar uma propriedade, um ativo esportivo, e não se aloca dinheiro para comunicar essa história, para contar essas histórias. No final do dia, o que acontece, né? Aí vem a analogia da Ferrari, né? Você gasta muito dinheiro para comprar uma Ferrari e você não tem gasolina para andar com ela. O que acaba acontecendo? A Ferrari fica na garagem. E quais são os principais problemas disso? Primeiro, você não tem a experiência de andar de Ferrari, e tão importante quanto, talvez mais importante, você não consegue contar para as pessoas que você tem uma Ferrari, que você anda de Ferrari. Né? Então essa é uma analogia que eu criei, que eu divido com os meus clientes e divido com os meus alunos, e para falar a verdade, Vini, eu já perdi alguns contratos com clientes porque eu recomendei a eles: olha, se você não tem dinheiro para ativar, nem desce para o play, não faça. Né? Ou se você enxerga o produto esporte só como mídia, vai comprar mídia. Você não precisa ir para o esporte. Vai lá comprar mídia. Hoje você tem diversas oportunidades de compra de mídia, né? Tanto da mídia offline, porque, gente, acreditem, ainda tem gente que senta no sofá para assistir Jornal Nacional às 8h30. Talvez a nova geração, ela não tenha esses hábitos, mas tem bastante gente que ainda confia na TV aberta. E também a mídia online, né? Que aí as opções elas são inúmeras. Né? Então, acho que esse, para mim, é o principal recado para quem quer investir na indústria esportiva. Separa um dinheirinho aí para você. Um dinheirinho não, às vezes um dinheirinho, às vezes um dinheirão, dependendo do teu objetivo. Ou um bom dinheiro, mas é importante que separe um dinheiro para poder contar essa história. Caso contrário, no final do período de patrocínio você não vai ver resultado. Eu acho que a gente já teve outros podcasts que a gente falou que
a maior falha dos executivos que estão na frente de marketing e dos colaboradores, né, do time, antes de fechar alguma coisa que seja dentro de marketing, é entender o porquê você quer isso, né? E eu acho que aí a gente entra num outro tópico, né? Que muitas vezes a gente ali na cadeira de diretor de marketing e tudo mais, a gente é obrigado, né? A fechar algum patrocínio, estar na imprensa em algum lugar específico, porque de gosto pessoal do dono da empresa e do CEO, né? Isso se mistura também com o entendimento do online e do branding, que as pessoas confundem muito, que a gente está acostumado a um mundo que é muito imediático, né? Midiático também, e que a gente tem que fazer o patrocínio e ter o retorno ali na hora, né? E quando isso não acontece, a gente coloca na conta do branding, que é a conta que nunca se paga. E que, na verdade, isso não é verdade, né? Ela se paga, mas ela se paga, obviamente, a longo prazo. Fala um pouco pra gente, você passou por alguma coisa parecida nas empresas que você trabalhou, ou você, né, conversa com muita gente, esse cenário também, você tem esse conhecimento, né, da gente ter que investir ou estar dentro de um time, não sabendo o porquê que a gente quer investir, né, que começa ali, dentro da mídia? Acho que a tua pergunta é muito boa e aí a gente vai para os dois outros problemas. A gente avançou um pouquinho na história e foi falar já ali na ponta, na ativação na comunicação. Mas vamos dar passinhos para trás para a gente identificar problemas ou desafios que muitas marcas têm. A primeira delas é não saber o que quer, né? Eu costumo dizer também que quando você não sabe o que você quer, tudo serve, mas nada presta, né? Assim, o investimento em esporte, ele é um investimento igual ao investimento qualquer em comunicação, né? A gente costuma brincar hoje, e na verdade isso é muito sério, a gente tem hoje a gente vive num mundo, né, de abundância de oportunidades, mas de escassez de recursos, né? Acho que a gente que é um pouquinho mais experiente, a gente já jogou War na nossa vida, né? Então, hoje eu imagino, hoje eu vejo o decisor de marketing, de comunicação, quando ele recebe aquele budget que ele tem para investir no ano seguinte, ele abre o tabuleiro de War, né? Aí ele vai entender onde é que ele vai colocar os exércitos dele. Vai para Vladivostok, vai para outro país, vai para outro cenário. É a mesma analogia. Aliás, hoje eu estou cheio de analogias. Tá maravilhoso. Vai ser o podcast com mais cortes que a gente vai ter aqui na história do Brand Talks. Cheio de brincadeirinhas. Mas enfim, então hoje o produto esporte, hoje quando vem algum dono de propriedade e fala assim, mas putz, eu não consigo brigar com o futebol, não consigo ganhar do futebol. Mas o que ele tem que entender é que ele não está brigando só com o futebol. Ele está brigando com o influenciador, ele está brigando com a TV, ele está brigando com o jornal, ele está brigando com o podcast, ele está brigando com a mídia exterior, ele está brigando com as promoções, né? Ou seja, de novo, a gente vive hoje num mundo de disputa de atenção, né? Então, um atleta hoje, ele não briga com outro atleta, ele não briga com o futebol, ele não briga com a Cazé TV, ele briga com todas essas oportunidades que estão disponíveis aí para investimento, só que com verba reduzida, né? Então, para mim, acho que o fundamental primeiro definir os seus objetivos, os objetivos do projeto de patrocínio. E, de novo, todo projeto de patrocínio, todo programa de patrocínio, ele tem que estar alinhado, eles têm que estar vinculado a objetivos estratégicos e objetivos mercadológicos da empresa. Se ele estiver desvinculado, vai estar todo mundo remando para um lado e ele vai estar remando para o outro. Então, a primeira pergunta é, o que eu quero com esse patrocínio, né? De que forma este patrocínio, esse ativo, seja esportivo, seja cultural, seja social, seja ele o que for, em que ele contribui para eu entregar, para eu atingir os objetivos estratégicos, mercadológicos e comerciais da empresa. Se a resposta é não sei, esquece, vai fazer outra coisa, né? E a partir desse momento eu preciso, existem marcas que precisam de brand awareness, né? Que precisam de mais exposição de marca. Existem marcas que precisam
estar mais perto do seu público-alvo. Existem marcas que precisam vender, existem marcas que precisam melhorar a sua imagem dentro de uma comunidade local. Ou existem marcas que precisam realizar ações de hospitalidade junto com seus stakeholders principais. Então, a primeira coisa que é fundamental é o que eu quero com esse patrocínio? O que esse patrocínio vai me entregar? Depois de responder isso, aí a gente vem para o segundo ponto, que é reduzir a passionalidade na hora de tomada de decisão. Né? Acho que o grande desafio hoje é como é que eu trago mais tecnicidade, acho que existe essa palavra, Existe. Para o processo decisório, né? Para que a minha empresa não fique sujeita a um diretor de marketing que gosta muito de jogar tênis e, por conta disso, pode ter uma tendência de patrocinar um campeonato de tênis. Ou o CEO da empresa veleja pode ter uma tendência, lembra que falamos de tendência, a patrocinar uma semana de vela em algum outro lugar. Ou seja, a partir do momento que você define os teus objetivos e os teus KPIs, você começa a trazer mais tecnicidade para o processo decisório. Então, né, a gente avançou falando do erro lá da Ferrari, agora a gente volta para falar do comecinho. Ô Edu, tem um problema que eu vejo, que é... E aí, falando não para você, né, com o teu currículo, você tira isso de letra, mas olhando muito para o nosso público também. A gente sabe que, tecnicamente, aquele patrocínio não vai fazer sentido e às vezes a gente sabe que é o gosto pessoal do executivo, que é o gosto pessoal do CEO. Como que eu falo e mostro isso para ele? Eu, na minha cadeira aqui de marketing, vou falar, não vou patrocinar o torneio de regatas porque não faz sentido pro business. Exatamente isso, é mostrar de que forma este ativo, esta oportunidade, ela entrega ou não os objetivos estratégicos da empresa, os objetivos comerciais da empresa. De novo, a gente lá vou eu para mais um ditadinho, né? Contra fatos não argumentos, né? Tomar as decisões baseadas em dados, né? Hoje a gente vive num mundo, né, de Big Data. Antes a gente vivia num mundo onde a gente não tinha dados. Hoje a gente tem muitos dados, né? Então hoje o nosso desafio é como é que a gente minera esses dados para tomar melhores decisões. No final do dia, não tem fórmula mágica e não estou dizendo que é fácil, tá? Mas é convencer o seu decisor, o seu chefe, seu superior, seu CEO, seu sócio, seu acionista, que aquela propriedade ela não entrega aquilo que a marca ou a empresa precisa naquele momento e que existem oportunidades melhores para atingir esses objetivos. De que forma? Não da forma do achismo, porque eu acho, né? De forma de pesquisa, de forma de alinhamento, de uma forma mais embasada, mais estruturada. O que o decisor da empresa vai fazer com essa informação, de novo, eu não sei. Mas nosso papel de especialistas, né, de executivos de marketing esportivo, de comunicação, é fazer as melhores recomendações. Eu imagino que lá na VSRP você passa pela mesma situação, né? Onde você, como um grande especialista de comunicação, você faz as melhores recomendações para os seus clientes. E você não faz baseadas no teu gosto pessoal. Você faz baseado, né, no conhecimento que você tem do cliente, do mercado e das oportunidades. Acho que não tem rocket science aqui. Mas, de novo, não é fácil convencer. Sim. Edu, a gente já conversou ali nos bastidores, né, que a gente deu um match muito grande ali na nossa conversa. Eu, como CMO, já há 20 anos aí de mercado, passei por muitas coisas em diversas empresas que eu já trabalhei. Já trabalhei em e-commerce, né, muito mais voltado ao varejo e serviço, e me deparei todo esse tempo com uma pressão muito grande para fazer branding, né, para fazer alguma campanha de visibilidade, né. Muitas vezes, quando a gente tem uma marca que a gente não vai fazer mídia de massa, que o ideal para a marca é fazer target específico, mas há muitos executivos, né? Não estou falando do executivo de marketing, porque eu acho que muitos têm essa visão, os executivos de fora que a gente tem que lidar, CFO, CEO e tudo mais dentro da companhia,
eu tenho essa verba e eu quero participar do canal da TV, do comercial, do jogo do Corinthians, né, da camiseta, né, porque existe um ego muito grande de aparecer, né, de ser muito grande, mas às vezes você tem um dinheiro que não é consistente e não tem como a gente fazer a campanha, porque muitas coisas que eu falo, né, quando a gente vai estar ali na decisão, se eu tenho 4 milhões de budget para uma estratégia do ano, eu tenho um patrocínio que é 4 milhões, que eu vou ficar um ano só com uma camiseta, obviamente não é a minha melhor estratégia, né? Porque hoje, quando a gente fala de branding, tem que ter consistência. E a gente teve uma analogia muito, muito boa, que foi da Coca-Cola, né? Que diversas gerações conhecem a Coca-Cola, né? Uhum. Eu vi um post esses dias no Instagram que falava que o Papai Noel, ele é vermelho por conta da Coca-Cola, né? Fala um pouco pra gente dessa sua experiência aí de consistência, né? Se a gente só vai entrar numa campanha de branding que vai muito com a da Ferrari que você falou, né? Se eu tiver dinheiro para patrocinar, se eu tiver dinheiro para ativar e se eu tiver dinheiro para aparecer o suficiente. Eu acho que, de novo, né, acho que a gente volta pro primeiro ponto, né, que existe um vício muito grande, né, das empresas, não só no Brasil, tá, na América Latina também, alguns países da Europa também, de novo, de investir em esporte pensando só em visibilidade. Entrega visibilidade? Entrega, principalmente futebol, né, a gente fala de futebol 24/7, né? Então, assim, o produto futebol, e hoje está, né, bastante inflacionado por causa do investimento das bets e tal, que é momentâneo, mas enfim, entrega muita visibilidade. Mas assim, o grande desafio de nós executivos é mostrar que o produto esporte ele entrega muito mais do que a visibilidade. Não tem nenhum problema em ir atrás de visibilidade, tá? Zero problema. Existem marcas que precisam realmente de visibilidade, novos entrantes, que é novamente a questão das bettings, né? Hoje as bettings, elas brigam muito, elas investem muito, não só em futebol, como em mídia, para justamente tentar se diferenciar, né, uma betting da outra, porque assim, no final do dia, você está falando de uma commodity, né? Se você hoje for apostar no jogo de hoje à noite da Libertadores, por exemplo, se você for olhar as 4 grandes casas, normalmente as odds são as mesmas, né, as promoções são as mesmas, né, as campanhas para você, né, para você se inscrever nas betting são as mesmas, enfim. Então tá se queimando muito dinheiro, né, tá se usando muito dinheiro das bets para justamente tentar se diferenciar uma da outra, para que, por exemplo, hoje quando o Vinícius for apostar no jogo de hoje à noite, ele vá para a casa A, ou ao invés da casa B, da casa C ou da casa D. Mas isso é uma característica muito, muito forte de marcas que estão brigando, né, pelo mesmo segmento, com produtos sem diferenciação. Vamos para o outro lado, que é o lado de Coca-Cola. Coca-Cola hoje não precisa, né, de awareness. Né? Coca-Cola é uma marca super consolidada, todo mundo conhece, praticamente o mundo todo já consumiu os produtos Coca-Cola uma vez por dia, pelo menos uma vez na vida. Né? Então hoje os investimentos de Coca-Cola, hoje Coca-Cola não é que se dá ao luxo, mas Coca-Cola hoje trabalha muito forte a questão mais de branding, de posicionamento de marca, do que outras marcas, porque a Coca-Cola não precisa mais se tornar conhecida, né? E quando a gente fala de consistência, vamos trazer aqui para o meu campo de jogo. Coca-Cola é patrocinadora dos Jogos Olímpicos, do movimento olímpico, desde 1928. Ou seja, daqui a 3 anos, Coca-Cola vai ser patrocinadora do movimento olímpico há 100 anos. Ou seja, existe hoje uma conexão entre Coca-Cola e Jogos Olímpicos muito forte, fruto de investimento muito longo, de ativações muito consistentes, de mensagens muito consistentes. Importante, eu não estou dizendo que um projeto de patrocínio tem que durar 100 anos, né? Mas Coca-Cola é o exemplo mais marcante disso. Vamos para o exemplo brasileiro. Hoje a gente demoniza muito o investimento de estatais, né? A gente liga muito investimento estatal com decisões políticas. Por exemplo, o Banco do Brasil está na Confederação Brasileira de Vôlei desde 1990. Já vai fazer 35 anos que o Banco do Brasil tá no vôlei. E por que o Banco do Brasil tá no vôlei? Esse é um dos cases que eu dou para os meus alunos, então é fresco para mim, eu posso falar. Tá? O Banco do Brasil, lá para 1989, rodou uma pesquisa e viu que o perfil
dos correntistas do Banco do Brasil era um perfil mais envelhecido do que outros bancos. Né? E tudo que banco mais precisa é de jovens dentro da sua carteira, né? Porque são, né, tem um potencial de consumo a longo prazo maior. Então, o que o Banco do Brasil fez? Fez uma pesquisa sobre os esportes onde tinham as maiores as audiências eram mais jovens. E saiu o vôlei. Então, o que eles fazem? Eles investem na seleção brasileira de vôlei lá em 1990, buscando rejuvenescer a sua marca. E aí teve a tempestade perfeita, porque logo depois o Brasil foi campeão olímpico de vôlei em 1992 em Barcelona, com o patrocínio do Banco do Brasil. Só que eles não pararam por aí. Onde que entra a ativação de Banco do Brasil? Se você já foi em algum jogo de vôlei, você vê, né, toda aquela mancha amarela, né, todo Sim. mundo, né, vestindo a camisa na arquibancada com o Banco do Brasil, ou seja, eles têm esse investimento há 30 anos no vôlei. Hoje, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que é uma das marcas mais associadas ao voleibol brasileiro é o Banco do Brasil, né? Porque foi realmente, e é um patrocínio muito bem feito, né? Só para terminar essa história do Banco do Brasil. Depois de 5 anos, eles rodam mais uma pesquisa e aí eles veem realmente que a base de correntista, a faixa etária dos correntistas deles baixou 7 anos, que é bastante significativo. Acertaram. Mas levou 30 anos, né? Exato. Então, quando a gente fala de consistência, eu até estava brincando, né, com os alunos essa semana, eu não gosto de consistência, eu sou paranoico com consistência. E consistência não é só dentro do projeto de patrocínio. Não importa quais os pontos de contato que você vai falar com o seu consumidor, o Vini também é super fã disso. Toda vez que você for fazer alguma comunicação, não importa em qual ponto de contato, se você espremer essa comunicação, tem que pingar a mesma coisa. Porque se não pingar a mesma coisa, a nossa cabeça aí de consumidor, ela entra em parafuso. Se a gente recebe mensagens muito diferentes, muito difusas da mesma marca, a gente fica confuso. E a gente não sabe no final do dia qual o problema que aquela marca está me resolvendo. Né? Então é por isso que eu sou paranoico com consistência. Isso em comunicação de modo geral. Eu vou dar um exemplo e vou contar um case do que aconteceu para pegar um gancho para te fazer uma pergunta, Edu. Claro. Primeiro exemplo, não sei se todos lembram, mas como começou as primeiras notícias de que a Livraria Cultura estava indo para falência? Foi a primeira vez que a Cultura não colocou o seu mega stand na Bienal. Olha. Então, quando a gente olha para consistência, Bienal do Livro, você tá lá para ver Cultura, Saraiva, FENAC. Perfeito. Né? Como assim? Eles não estão aqui? Tem O que tem alguma coisa? Perfeito. Jornalista investigativo foi estudar. Então, né, esse sumiço, né, não comunicado de uma coisa que a todo ano era o principal investimento, levou a esse ponto. Aí tem uma coisa que eu imagino, que é assim, imagino não, eu vivo, né? As marcas acreditam, e aí, lógico, gente, não tô generalizando, são todas as marcas, né? Que a gente precisa seguir hype, que a gente precisa seguir manada. Então, por exemplo, veio NFL pro Brasil. Quero entrar na NFL. Eu recebo de cliente, assim, o mesmo cliente me pergunta de rodeio, me pergunta de NFL e me pergunta do show do Nando Reis. Aí você vira e fala, epa, Qual a estratégia? Qual a estratégia desse cara? Então eu vejo que tem muito o efeito da hype. Eu preciso patrocinar tudo. Dentro disso, existe o mesmo efeito também assim, futebol é a vitrine brasileira, eu preciso estar inserido no futebol. A gente tem tantos outros esportes, e aí o case que eu vou contar. A VCRP é a primeira agência a patrocinar uma para-atleta brasileira. 2 Olimpíadas seguidas, nós estivemos com a Drica Azevedo da Paracanoagem, que inclusive hoje a Drica está competindo no Mundial na Itália. Sucesso, Drica, a gente torce muito por você. E provavelmente na próxima Paralimpíada estaremos com a Drica de novo. Então assim, obviamente, eu como agência não tenho budget de grandes marcas para patrocinar, mas quando eu olho para minha cultura, para o ESG, para o meu posicionamento, fazia muito sentido estarmos inseridos na Paralimpíada, onde muitas marcas não olham para lá. As marcas mais consistentes olham, mas muitas marcas não olham, tá? E aí, fiz esse disclaimer, tô falando muito inglês, ó. Cara, meu professor vai ficar muito orgulhoso de mim, eu tô gastando meu inglês, Edu,
As marcas, elas precisam estar antenadas somente a hype. A moda agora é futebol, vamos todo mundo pro futebol. A marca agora é vôlei, vamos todo mundo pro vôlei. Vai ter o torneio feminino de tênis aqui agora, que vai ser no Vila Lobos. Olha, veio um torneio feminino de tênis, vamos pra lá. Qual que é a sua visão, cara? Eu vou roubar uma expressão tua em inglês que chegou e ficou, que é o tal do FOMO. Fear of Missing Out, né? Que no final do dia tô com medo de ficar de fora. A tradução nada literal, né? Que aquele que não é nada muito diferente do efeito manada, né? Uhum. Que você falou do efeito, lembra das paletas mexicanas? Paletas mexicanas. Não é? De repente foi uma febre que todo mundo tinha que ter paleta mexicana e da mesma forma que veio foi. Então, deixa eu fazer o contraponto em relação a isso, acho que você está coberto de razão. E eu vou para o quarto ponto dessa nossa conversa, que é a questão de veracidade e autenticidade, né? Eu sou muito crítico a marcas que entram... Existe uma linha muito tênue entre oportunismo e oportunidade, né? E ela é muito tênue, muito tênue, né? Acho que assim, eu conheço esse teu case junto com a Paratleta. E, de novo, quando a gente conversou pela primeira vez, eu vi autenticidade, eu vi veracidade naquilo que você fez. Você não fez aquilo só para ficar bem visto com os clientes. Você fez isso porque está conectado com a essência da VCRP. Está conectado com os teus valores, com os valores da Lud, né, com aquilo que vocês trouxeram dos teus pais e aquilo que vocês estão também trazendo para os seus filhos, para os negócios de vocês. Então isso para mim é a coisa mais importante que tem, que é ser autêntico, ser verdadeiro naquilo que a gente faz. Né? Ondas vão e vêm, né? Modas vão e vêm. Mas, de novo, quando uma marca vai patrocinar o torneio de tênis aqui que vai ter no Vila Lobos, acho que tá super legal, ok, não tem nenhum problema. Desde que, vou ser repetitivo, porque acho que tem que ser, que atenda os objetivos estratégicos dessa empresa, mas mais do que isso, que seja verdadeiro. O que a minha marca tem a ver com tênis? E aí eu vou trazer só um pouquinho de uma questão de associação de atributos, que eu acho que é muito importante, né? Uma marca, quando ela resolve patrocinar alguma coisa ou alguém, no final do dia, o que ela deveria? Ela deveria se apropriar, ela deveria trazer os atributos que esta marca, que essa pessoa, que esse esporte tem para a sua marca. No final do dia, ela quer colar a marca delas esses atributos. E vamos fazer um exercício assim, super rápido. Quando a gente pensa, por exemplo, em Fórmula 1, quais são os atributos associados à Fórmula 1? Quais são as palavrinhas? Quando a gente pensa em Fórmula 1, o que vem na nossa cabeça? Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Velocidade. Sofisticação. Tecnologia. Performance. Né? Investimento, né, em pesquisa. Né? Então, ou seja, no final do dia, quais as marcas que deveriam estar envolvidas com a Fórmula 1? São marcas que procuram ou que têm na sua essência também esses atributos de velocidade, de tecnologia, de investimento, de pesquisa, de sofisticação, de exclusividade, essas coisas. Gente, reparem, eu não tô falando nada disruptivo. Aqui não tem nada rocket science, né? Vamos pegar um outro exemplo, e eu trago isso dentro de sala de aula. Eu tenho um slide que eu mostro Rebeca Andrade, Fadinha e Mayra Aguiar. Tá? O que essas três atletas têm em comum? Esporte. Medalhas olímpicas. Exato. São esportistas brasileiras. Mulheres e medalhistas olímpicas. Tudo bem? Mas cada uma delas, apesar de fazerem parte do mesmo cluster, vamos dizer assim, cada uma delas entrega determinados atributos diferentes uma das outras. A Mayra, por exemplo, é campeã olímpica no judô. O que o judô e a Mayra entregam? Força, determinação e disciplina. Resiliência e por aí vai. Agora vamos para a Rebeca. O que a Rebeca entrega, pessoal? Ela entrega entretenimento, ela entrega... A delicadeza do esporte, né? Mas ela entrega também, não que a Mayra e as outras não tenham, mas a Rebeca tem muito forte também, o empoderamento e a força de vida. Porque... acho que ela tá também num esporte que não é o mais valorizado ali também da cadeia, né? Tudo bem, mas vamos deixar isso de lado, porque isso é papo para um outro podcast.
Mas a Rebeca, além disso que você falou, ela entrega criatividade, ela entrega alegria. Mais do que isso, para mim a Rebeca entrega brasilidade. Total. Para mim, a Rebeca Andrade hoje é a atleta mais brasileira que existe no mundo. Tá? Com aquele sorriso, com aquela espontaneidade, com aquela alegria, com aquela vontade de... Ela representa o Brasil. Guardadas as devidas proporções, a Rebeca Andrade é a Ivete Sangalo do esporte. É a mesma coisa. A Ivete entrega isso. Então, ou seja, marcas que queiram, né, trabalhar a questão de brasilidade, de alegria, de criatividade, devem procurar a Rebeca. Assim como marcas que estão atrás de força, de resiliência, né, de resignação, devem ir atrás da Mayra, apesar de estarem todas dentro da mesma categoria. Né? Então, acho que assim, esse acho que seria o meu quinto ponto hoje de patrocínio, busque ativos que tenham os mesmos atributos desejados pela sua empresa, pela sua marca. Você fez um exercício com a gente aqui que me levou para um outro lugar. Que acho que eu nunca tinha feito esse exercício antes. Existe a fórmula de Bhaskara? Como que eu chego nesse exercício que você chegou? Como que eu trabalho isso? Isso a gente não aprende em faculdade. Não. Isso tá escasso, isso, Edu. Eu quero tirar um pouco mais de você isso. Como que eu chego nesse... Vini, assim, de novo, não tem receita de bolo. Não tem receita mágica. Às vezes o que serve para uma marca, serve para outra. Às vezes o que serve para uma marca... Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu trabalhei na BRF, uma das marcas que eu trabalhava era Sadia. Né? Naquele momento, o posicionamento de comunicação e da marca Sadia era saudabilidade. Saúde. Tudo bem? Legal. E a gente sabia que uma das plataformas que entrega a saudabilidade é o esporte. A gente sabe que na prática, né, você que é um cara que gosta muito, né, de fazer esporte, você não faz esporte só por vaidade, você faz por saúde. Né? E a gente sabe que a prática esportiva, ela traz saudabilidade, ela traz saúde. Ou seja, naquele momento, naquele ciclo que o posicionamento da marca Sadia, a plataforma de comunicação estava ligado à saudabilidade, fazia-se sentido investir em esporte, porque o esporte ele entrega saudabilidade. Por isso que naquele momento a Sadia patrocinava vários atletas olímpicos, a Mari inclusive, patrocinava, né, os Jogos Olímpicos, patrocinava a CBF, Copa do Brasil, time de futebol, ou seja, por quê? Porque o território esporte entregava um objetivo estratégico de posicionamento de marca que era a saudabilidade. Legal. Isso foi em 2014, 2015. Beleza, passa-se um tempo, muda o posicionamento da marca Sadia. Sadia vai falar de outras coisas. Naquele momento, o território esporte não entregava mais o posicionamento que a marca queria falar. Então, Sadia vai fazer outras coisas. Agora, curiosamente, voltou para a NBA, mas uma coisa muito pontual. Mas hoje não faz sentido, hoje não faria sentido a Sadia colocar tanto dinheiro no território esporte como eles colocavam no passado. Por quê? Porque o posicionamento hoje da marca não fala mais de saudabilidade como se falava naquela época. Ou seja, a gente está falando da mesma marca, né? E tem um histórico, né, bastante antigo de esporte, né? Ali atrás, Perdigão, Sadia no vôlei, né? Ou seja, fazia parte do grupo esse investimento em esporte. Mas, de novo, a gente volta à questão de adequação a objetivos, veracidade... Valores, essência da marca. E consistência, é isso. Sim. De novo, Vini, não tem receita mágica, mas né? Adequação a objetivos estratégicos e mercadológicos, veracidade e consistência. Essa é a tríade, não só de patrocínio, mas de comunicação. Sim. De modo geral. Você que vive isso com os seus clientes, você também, no final do dia, é o que você transmite para os seus clientes. Total. Sabe o que eu acho? A gente tá na nossa sexto episódio, né? E acho que é algo muito incomum desde o primeiro episódio que a gente falou aqui, que é algo simples, mas eu acho que as empresas e os executivos não executam, que é o básico, que é entender o porquê, quem é o meu público, aonde ele está, perfeito, o que eu quero falar com ele e por que eu quero falar com ele. Perfeito. É isso aí. A gente já falou de diversos assuntos e no marketing esportivo isso não é diferente, mas eu vejo muito assim, o marketing esportivo é para empresa grande,
o que executivos pensam, né? É para a empresa grande, é para a empresa que tem dinheiro, é para a empresa que quer aparecer, né? Quer fazer marca. O que você tem a dizer sobre essa visão que a gente vê que as empresas fazem isso? O que eu mais vejo também é que eu estou dentro do mundo de startups e fintechs. Empresas que não fazem o menor sentido, nem mesmo de budget, entrar num patrocínio desse porte, fazendo isso, mas sem realmente pensar o porquê, a essência da minha marca, o porquê que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer aqui nesse patrocínio. O que você tem para trazer para a gente sobre isso? Essa é uma pergunta super comum para mim, porque quando eu trago esses exemplos, né, eu trago os exemplos de Adidas, de BRF, de Bridgestone, a gente está falando, né, de B2C. No final do dia, né, o cliente ali na ponta, ele é consumidor final como somos nós. E aí sempre levanta alguém e fala assim, e para quem é B2B? Serve? Não serve? Serve. Mas você não precisa ir para o futebol. Ou você pode até... Vini, posso pegar a VSRP como Claro, exemplo? deve. Muito bem. No final do dia, quem que é o teu cliente final, Vini? Lá na VSRP? É o B2B. É o B2B. Legal. Total. Faz sentido, por exemplo, o Vini tá na manga de um time de futebol, ter VSRP na manga de um time de futebol? Queimar dinheiro, né? Queimar dinheiro, queimar oportunidade. O que sei lá, o que serviria muito mais pro Vini? E eu não vou sair do território, não vou sair do esporte de futebol. Tá. Seria muito mais, por exemplo, você ter um camarote... Que é o que a gente faz hoje. A gente tem um camarote no Morumbi, onde a gente leva executivos para assistir o jogo, para fraternizar. É isso. É isso, a gente tá falando do mesmo esporte, a gente tá falando do mesmo território, só que com não objetivos na mesma diferentes. escala, né? Exato, então assim, vamos dizer... Né, acho que assim, o investimento que o Vini faz lá no camarote, né, levando prospects, levando os clientes deles, levando jornalistas, porque no final do dia o Vini está fazendo uma ação de relacionamento ali, né, de hospitalidade, ele é muito mais adequado do que colocar, sei lá, vamos pegar o exemplo do tênis agora, do que Vini ir lá e patrocinar o torneio de tênis agora no Vila Lobos, ou patrocinar a barra de um time de futebol. Né? Então assim, o que eu quero dizer? O investimento esportivo ele cabe para todos os bolsos, para diversas empresas com diversos objetivos. Vamos pegar um outro exemplo, vamos falar de relacionamento de novo. A gente sabe hoje que muitas decisões hoje de investimento são tomadas dentro do campo de golfe. Você precisa estar no futebol, você precisa estar no vôlei, se o teu objetivo é fazer relacionamento... Vai lá no campo. Aliás, Vini, você já joga golfe? Nunca. Comece. Porque, pessoal, assim, muitas das decisões comerciais, mercadológicas, de negócio, elas não são só tomadas na mesa de compras. Na verdade, elas são finalizadas, né? Elas são finalizadas ali. Entendeu? Então, assim, essa questão de relacionamento... agora só saindo um pouquinho, né? Saindo do ambiente esportivo, vamos falar da importância do networking. Sim. Né? A gente faz networking quando a gente está precisando de alguém, né? Quando a gente pede um trabalho, quando a gente quer algum acesso. Networking é uma plantinha que a gente pinga todos os dias. Principalmente quando a gente está falando de B2B, né? Exato. E no final do dia, pessoal, às vezes as melhores oportunidades de networking não estão dentro das pessoas que estudaram com você, trabalharam com você. Às vezes as melhores oportunidades vêm de onde vocês menos imaginam. Sim. Às vezes é do cara que malha lá com o Vini, às vezes é do cara que corre lá junto com a Lud. Desculpa, Vini, tô pegando o VSRP como exemplo. Tá? Por favor, fique à vontade. Às vezes sei lá, é do lugar onde você vai rezar, às vezes é do teu dentista, às vezes é da tua tia. Isso é networking. Isso é networking. Isso é networking. Isso é networking. Né? Isso é network, assim, é puramente networking. E, de novo, eu não estou fazendo isso porque eu quero que o Vini me deva um favor ali na frente. Não é por isso. Mas, né, eu faço isso porque tá na nossa essência. Sim. Né? Tá nos nossos valores ajudar e ser ajudado. Tem um case do que eu gosto de trazer, e até para te fazer a pergunta, que envolve a Foxbit, esse case. Um clube de futebol nos procurou. Né? Não vou falar o nome do clube, mas ele tem a cor dessa caneca e já foi o nome de uma moeda brasileira. E ficou fácil, hein? Agora pra galera ficar ali é o quiz, pra ver quem tá prestando atenção mesmo. E chegou pra gente, olha, queremos, né, uma parceria com vocês. Do lado do clube era
dinheiro, 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 coloca seu dinheiro, eu te dou manga, te dou camisa, te dou um camarote. Do lado da Foxbit é interessante, mas e se a gente fizesse uma moeda para que os torcedores usassem essa moeda no estádio? E se os ingressos fossem no nosso aplicativo? Então, a gente se deparou com, um lado, a Foxbit querendo a usabilidade do produto, a ativação do patrocínio, que é o assunto central do nosso podcast. Do outro lado, nós vimos, né, somente o clube ali interessado. Também não dá pra falar que é somente interessado no bolso, mas estava interessado no bolso. Eu acho que é o que é mais comum, é muito fácil pro clube. Eu tenho a camiseta, eu tenho o tamanho grande, o pequeno, eu tenho Exato. a cadeira, eu tenho o espaço e colocar o logo. Mas, eu vejo isso não só falando de clubes esportivos e tudo mais, tudo que quando você fala de patrocínio, poucos querem fazer negócio para que você seja parceiro. Eventos também, né? Sim. Tem um stand e coloca seu logo. Porque eu acho que a parceria, na verdade, ela tem óbvio, o dinheiro, ele tá ali no meio. Mas a parceria e a consistência de um patrocínio, ela tá quando ele tem retorno, porque eu tô pagando ali pela camiseta, mas eu também tenho retorno, porque não é só a visibilidade, mas eu tô fazendo o negócio ali, né? E a Foxbit, como uma empresa inovadora, a gente poderia oferecer para esse clube muito mais do que só a camiseta. Então, a gente, num momento nenhum, se negou ou disse que não era importante. Sim, mas a gente poderia fazer esse clube se tornar um case entre todos os outros clubes e tudo mais. Mas a gente não conseguiu avançar da primeira conversa com isso. E aí é uma pergunta do contraponto. Agora, não olhando do lado da marca, mas olhando do lado do clube. Legal. Como convencer o clube que... Cara, olha o que dá pra fazer. Então, vamos lá. Acho que até mesmo por conta, né, do meu histórico, a nossa conversa lá foi muito pro lado de marca, né? Mas acho que é importante a gente também olhar pro lado do detentor do direito, de quem tá buscando patrocínio. O que eu costumo falar é o seguinte: num processo de negociação de patrocínio, se você vai vender patrocínio, sei lá, você é um atleta, você é um clube, você é dono de um evento, seja lá o que for, primeiro, lembre-se que você não está... quem está do outro lado, ele tem uma oferta de oportunidades muito grande, né? Então, para mim, o que é mais importante? E, de novo, é também um contraponto muito próximo quando eu falo que as marcas têm que entender aquilo que eles querem. Quando você for vender algum projeto de patrocínio, coloque o chapéu, coloque-se no lugar de quem vai decidir. E você tem que fazer uma pergunta muito honesta e a resposta tem que ser muito honesta. De que forma o meu projeto, seja o meu atleta, seja o meu evento, seja o meu clube, ele vai ajudar a atender os objetivos estratégicos e comerciais dessa marca? É tão simples quanto. Se você tem dúvida, nem leva. Porque no final do dia, pessoal, quem vai comprar o patrocínio está preocupado em resolver o problema dele. Não o problema do clube, não o problema do atleta. E você, como atleta, como clube, você é um instrumento para resolver os problemas da marca, de quem está investindo em você. Né? Eu não sei mais detalhes desse case em específico, mas, por exemplo, esse clube em específico, o que ele deveria fazer? Deveria fazer uma imersão nos negócios de Foxbit. Total. E tentar entender o que a Foxbit está precisando hoje. A Foxbit hoje está precisando de visibilidade de marca. Beleza. Então eu vou construir um projeto de patrocínio com entregas, com contrapartidas que entreguem visibilidade de marca. Então você vai carregar na camisa, vai carregar no backdrop, vai carregar em todos os lugares. Ah não, a Foxbit está num momento que ela quer fazer relacionamento. Então, legal. Então, eu vou carregar as minhas contrapartidas, por exemplo, em criar oportunidades de ações de relacionamento. Então, ao invés de eu dar backdrop, eu vou dar um acesso a um camarote. Ou eu vou fazer a Foxbit se aproximar dos meus outros patrocinadores. Isso teria feito muito sentido. Sim.
Mas a E gente de novo, ofereceu. gente, assim, de verdade, o que eu tô falando, eu não tô falando isso que eu sou gênio, eu não sou gênio, isso não é rocket science, isso é, de novo, é se colocar na cabeça de quem vai decidir. A gente Assim, está falando da regra do consumidor, né? Essa é uma venda B2B. Quando você vai vender um produto, seja ele qual for, eu tenho que entender qual é o proveito que essa empresa ou essa pessoa por trás da empresa vai ter com o meu produto. Exato. Sei lá, vamos supor que você quisesse fazer, e eu já fiz algumas propostas para empresas de cripto e de Bitcoin. Vamos supor que você queira fazer uma campanha educativa, né? De como é que você usa, né? Como é que você investe em cripto, como é que você investe em Bitcoin e por aí vai. De que forma eu, como clube, consigo contribuir nesse projeto educativo? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou oferecer um jogador para começar a produzir conteúdo educativo para os torcedores. A gente está falando de experiência, né? Exato, acho que assim, vamos voltar num ponto ali atrás do conceito de marketing, né? Existem várias definições de marketing, as definições do Kotler e tal, papapá. Mas marketing, para mim, é uma coisa muito simples. É você entender com profundidade qual que é o problema, qual que é a dor do cliente e fazer de tudo para resolver. E aí o cliente, às vezes, vai ser o consumidor final, às vezes vai ser um parceiro, às vezes vai ser um prospect. É tão simples como isso. Então, assim, de novo, para onde que eu tenho que olhar para dar o recado? Ali, né? Vocês me ensinaram. Se você é dono de propriedade, coloque o chapéu de quem vai comprar essa propriedade, né? Tenta entender quais são os desafios dessa marca, sejam eles mercadológicos, estratégicos, comerciais, e ofereça aquilo que resolva os problemas do teu parceiro. De novo, é tão simples como isso. E por que não acontece? Porque a gente não tem esse hábito, a gente não tem esse costume. De pensar. De se colocar. Aí vai falar assim, mas como é que eu vou conseguir as informações das empresas? Gente, as empresas de capital aberto são obrigadas a publicar balanço. Sim. Né? Então, assim... Uma simples conversa resolve, exato, né? Hoje... O time que ele não tem, ele acha que o produto dele é o logo na camiseta, o logo grande. Esse não é o produto. Esse não é o produto. Deixa o logo grande para as empresas de bem. Edu, a gente vai caminhar para as últimas perguntas aqui. Eu acho que tem um tema que não dá para deixar de fora, né? Uhum. Vamos tentar falar aí de uma forma mais geral sobre esse tema, que é o fenômeno, né, das bets nos esportes. Na sua visão, por que as casas de aposta, se eu não me engano, dos 20 clubes brasileiros, 18 tem bets, salvo engano, se não todos? Eu acho que, Vini, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Você que é mais experiente, acompanha, né, o futebol já há bastante tempo. Acho que de tempos em tempos a gente tem ondas de segmentos investindo no esporte. A gente teve uma onda, e você lembra muito bem, dos eletrodomésticos. Sim. Né? Vários times brasileiros eram patrocinados pelo eletrodoméstico. Depois a gente teve a onda das fintechs, né? Muitas fintechs. Depois a gente teve um mercado viciado em investimento estatal, né? Durante muito tempo a Caixa foi a maior patrocinadora, né, de todos os times de futebol. Depois a gente entra de novo para um movimento de empresas de crédito, né? A gente pode ver... Pode falar marca aqui, Pode. Né? A gente teve, né, a Crefisa, BMG, né, a própria Caixa, uma série de empresas do mesmo segmento lutando pelo mesmo consumidor via futebol. Hoje a gente está chegando num momento que a grande bola da vez são as betings. E, de novo, eu não vou discutir a procedência do dinheiro, eu não vou discutir a questão do vício, nada disso. Isso cabe mais para um podcast jurídico, né? Vamos... Exato. Ou comportamental. Exatamente. Enfim. Hoje a minha análise é puramente de negócios dentro da indústria do esporte, né? Hoje você tem um segmento chamado betting que invadiu não só o futebol brasileiro, mas a mídia. Hoje, se você for olhar, né, os relatórios aí de compra de mídia, as empresas de bet são as maiores compradoras de mídias no Brasil, inclusive superando o varejo, né? Durante muito tempo o varejo, né, foi o maior comprador de mídia no Brasil, Casas Bahia, Pão de Açúcar e por aí vai. Né? Eu acho que é um movimento cíclico, normal. O que me assusta são os valores que estão sendo oferecidos, porque isso cria quase que uma bolha que pode ser insustentável. E que, como os investimentos eles não são eternos,
o momento que essas empresas, por alguma razão, forem embora, eu receio do que pode acontecer, né? Acho que agora, acho que a gente também está surfando, de um período onde a gente não teve regulamentação das casas de aposta aqui no Brasil, ou seja, se a gente quisesse montar uma casa de aposta, a gente podia montar, a gente podia fazer, né, uma Vinibet, a gente juntava um dinheiro nosso aqui, a gente comprava uma licença lá fora e operava lá de fora. Então, nessa época, sei lá, o Brasil teve mais de 1.000 casas de apostas aí não regulamentadas e começou a entrar dinheiro muito, muito grande sem regra. Acho que agora, com o momento agora das regulamentações, o mercado espera que você vai ter uma concentração maior de players e que realmente os players grandes e os sérios vão estar no Brasil e vão comprar os pequenos. Então, também é um momento de acomodação, né? Acho que a médio prazo e a longo prazo, os investimentos eles vão acabar caindo porque é a lei da oferta e da demanda, né? Menos empresas vão ofertar no mercado e por aí, né, o mercado ele vai se autorregular. Qual que é a minha grande preocupação? É que os clubes fiquem extremamente dependentes desse dinheiro. Hoje os clubes não são autossustentáveis. Hoje os clubes dependem do dinheiro das bets e do dinheiro de TV. Se esse dinheiro for embora, como é que o clube vai se sustentar? Mas aí é um assunto para um outro podcast. Esse é um dinheiro que é uma queimação de caixa pura, né? De novo, é que a gente tinha conversado, né? Hoje todas as casas de aposta elas estão atrás de usuários, né? Aquela famosa sigla do CAC. Sim. Né? Então hoje eles não estão medindo esforços para adquirir clientes, porque no final do dia é isso que faz a máquina girar. E você acha que esse CAC fecha? Nessa explosão que está hoje? Um chute, né? Obviamente, porque a gente não está... Então, eu acho que não é sustentável. Eu não sei quanto tempo esse CAC ele vai trabalhar nesses níveis. Uhum. Né? Mas nesse momento é o que está acontecendo. Né? A gente não pode virar as costas contra isso. Eu acho que, né, um dos temas que a gente quis colocar também aqui é olhando para as startups, né, no esporte. Foxbet, obviamente, não é mais uma startup há muito tempo, é uma empresa consolidada, mas a gente vê muitas startups, inclusive tem uma que eu admiro e faz um bom trabalho, ativando Mônaco na Fórmula 1, né? Ela não ativa, é o que você falou, ela não ativa ali a Fórmula 1 porque seria o dinheiro da vida, mas ela faz todo o entorno. Qual dica você diria para as startups? Qual dica e qual o melhor momento para elas entrarem no cenário esportivo? Então, de novo, Vini, eu tô ficando repetitivo e chato, mas acho que é importante. O momento, de verdade, eu não sei, mas acho que cada founder, né, cada board, cada gestor conhece. Ninguém fala melhor do que o filho do que o próprio pai. Né? Mas, de novo, é fazer investimentos, é fazer entradas que sejam coerentes com os seus objetivos e as suas possibilidades. E, de novo, a regrinha da Ferrari. Gente, assim de verdade, para você entrar, vamos olhar ali, para você entrar na indústria esportiva, você não precisa de investimento de milhões. Existem diversas oportunidades em nichos que você pode entrar, de novo, desde que seja coerente, desde que seja, né, que caiba no teu bolso. Então, no final do dia, a gente volta no mesmo ponto, né? O que eu quero com isso? O que eu preciso? Preciso de relacionamento. Beleza, vamos fazer um camarotezinho, né? Vamos fazer um almoço, vamos fazer um torneio de tênis, né? Que junta profissional e amador, vamos fazer uma clínica. E são investimentos acessíveis, factíveis, né? Mas enfim, tem que estar conectado. Se não vai conectado com os objetivos, está jogando dinheiro fora. Eu vou deixar a Gabi fazer a última pergunta e te passar as palavras finais, mas você deu um bom exemplo. Hoje em dia tem muito torneio de pôquer de empresários. A oportunidade, principalmente para o B2B, pode estar ali, Exato. né? Então tem uma coisa que a gente não falou, nem vai dar tempo da gente explorar, e aí até uma deixa pro Edu voltar pra gente poder falar disso, que é a guerrilha, né? Cara, eu em 2014, eu era PR de Guaraná Antártica. Só que o patrocinador da Copa era a Coca. Só que Guaraná Antártica patrocinava a seleção. Só que eu não podia nem mencionar a Copa. Porque existe toda uma regra, né? E uma coisa que você fala muito também. Então, o que nos sobrou? A guerrilha. O que nós vamos fazer? Então,
não tenho dinheiro para colocar como patrocinador master da Copa, mas lembre-se que a Copa ela tem fanfest, o pessoal vai assistir num bar, pro varejo o pessoal vai assistir em casa. Então, existe esse universo de possibilidades. Então, vou passar aqui para a Gabi fazer a última pergunta e ela devolve para você fazer as considerações finais. Já vou fazer a finalização aqui, porque hoje o nosso podcast está perfeito. Eu já nem vou fazer uma pergunta, né, Vini? Aqui a gente já vai entrando na parte final. Edu, eu queria ver com você o que a gente pode... Agora a gente está num momento de começar a fazer o budget do ano que vem, né? Todo executivo aí já está começando a pensar o que a gente vai contemplar no nosso budget do ano que vem. Fala pra gente como que a gente deveria olhar para o marketing esportivo para contemplar, dar uma dica aí para os executivos. Acho que, de novo, né, o nosso grande desafio é encarar o esporte como negócio. Né? Nada de errado do Vini hoje lá no estádio, gritar, chorar, sofrer, espero que abraçar. Espero que não tenha choro. Né? Enfim, isso faz parte. Porque eu até costumo dizer que o professor Kotler, né, que todos nós estudamos alguma vez na vida, né, ele popularizou o conceito do marketing mix, né, dos 4Ps. Na verdade, não foi ele que criou, ele disseminou isso. Mas eu costumo, né, preço, promoção, prazo e propaganda e produto. Mas o esporte, ele tem um quinto P que é muito peculiar, muito característico, que é a paixão. O que eu costumo dizer? Nós, executivos dessa indústria, vamos usar a paixão dos consumidores, dos fãs a nosso favor, mas vamos tomar cuidado para não tomar decisões cegas, decisões passionais. Caso contrário, não vai dar certo, né? Então, em outras palavras, vamos tentar enxergar essas oportunidades como negócio. O que esse investimento vai me trazer de retorno? Tem uma expressão em inglês, eu sou professor, there is no free lunch, não existe almoço grátis, né? Hoje a gente vive num mundo que a gente é muito cobrado pelos nossos pares, pelos nossos gestores, pelos nossos clientes, pelos nossos sócios, pelos nossos acionistas por resultado. O investimento esportivo nada mais é do que um outro investimento, como qualquer outro, que tem que entregar resultados. Se não entregar resultado, vamos fazer outra coisa. Não, com certeza. Edu, e também agora para finalizar, quer deixar algum recado, considerações finais? Onde o pessoal te encontra, teu LinkedIn? Eu costumo responder até que rapidamente no LinkedIn, né? Apesar de ser difícil de pronunciar meu nome, é um nome simples de encontrar, né? Eduardo Cortes, Corch. E quem quiser trocar umas ideias mais sobre essa indústria, é só me puxar por lá. De novo, Vini, obrigado. Gabi, obrigado. Sempre um prazer estar com vocês e dividindo aí algumas histórias. Edu, é um prazer falar aqui com você. E, pessoal, fica aí a dica, né? Vamos entender muito mais sobre o nosso público-alvo e o que a gente quer para atingir os nossos objetivos, né? A gente não toma a decisão de um patrocínio ou de ativação, que é um budget, né, consideravelmente alto, né, de forma passional. A gente tem que ter muita estratégia, muita inteligência. Edu, agradeço muito a sua presença, né? Uma manhã em São Paulo, a gente sabe do trânsito, sabe dos seus compromissos e você está aqui. A vocês, né, nossa audiência, muito obrigado pela presença de todos. Não vou nem falar que espero que tenham gostado, que não tem como não gostar do Edu. Sigam a gente no Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. E LinkedIn. Então, obrigado pela audiência de todos. Até o próximo Brand Talks. Até o próximo, pessoal.